Sou Jussara Valverde. Desenho e pinto desde os meus 5 anos de idade. Eu sempre mexi nas coisas, eu gosto de trabalhar com as mãos e sempre fui a dona do jardim na minha casa. Hoje, quando entrei aqui na Academia Pernambucana de Letras, vi uma mangueira. Na minha adolescência, eu tinha uma mangueira, tinha uns 14, 15 anos de idade, eu subia na mangueira e chupava a manga até cansar. Olhava o horizonte, eu morava no Meia, subúrbio do Rio de Janeiro, vinda do Rio Grande do Sul, e via o relevo das montanhas, conversava com elas. Na adolescência também sentava à janela, conversava com a lua. Eu sou muito risonha, muito brincalhona, sempre reunia amigos e essa história de organizar e comandar o grupo é uma das coisas características desde a infância, mas eu acho que internamente eu sou bastante solitária, pensativa e não sabia que escrevia. Eu trabalhei em muitos lugares, na adolescência, optei pela medicina, a minha primeira opção seria Belas Artes, mas acabei na medicina e foi muito prazeroso. Trabalhava com gente, eu gosto de gente, organizei muitas tarefas na medicina, muitos trabalhos e fui construindo a minha vida por estudo. Eu não sou uma pessoa brilhante, mas eu sou uma pessoa muito empenhada mesmo. Tenho dificuldade com desafios, porque me desafiam, eu vou atrás. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu sou cirurgiã geral, em que na minha época, nos anos de 1969, me formei em 74 e eu era uma entre 15 alunos na residência médica de cirurgia geral. Eu era uma médica entre 30 médicos nos plantões. Sempre tive facilidade com gente, eu gosto deles e, portanto, sempre fui muito aceita, carinhosa. Algumas diziam até que eu era a mãezona. Na cirurgia, como gosto de trabalhar com as mãos, todo mundo queria que eu fizesse curativo, porque a minha mão era leve. Fiz isso com muito carinho, sempre. E a gente vai passando o tempo, vai se construindo, fazendo várias formações. Eu gosto de estudar, gosto de trabalhar, muito gosto. Então isso me levou a muitos lugares. E na medicina, chefiei vários serviços, tenho várias formações, especializações, sempre aceitando uma nova tarefa, um novo desafio, vou para o estudo, vou construindo esse saber. E o que aconteceu comigo é que tenho 3 filhos maravilhosos. Meu primeiro troféu na vida é minha filha Juliana Valverde. Era tudo que eu queria, eu desde criança queria ser mãe. Então, quando eu tive a minha filha aos 28 anos, eu acho que eu fiquei completamente realizada. Já era médica, já estava no Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, já chefiava um plantão, e isso foi me dando uma bagagem, né? Uma bagagem do saber, uma bagagem do lidar com pessoas, de integrar. E mais tarde vem Valverde, Valverdinho, vem Janaína, e o meu ciclo se completa com os meus filhos. O tempo passa e a gente vai construindo e acaba numa separação em 2004. Momento difícil, sim, mas graças a Deus o pai dos meus filhos é um amigo. Nos conhecemos desde os 18 anos, então
Foi uma amizade contínua e que acabou numa amizade de irmão. E nessas remexidas em que você muda de casa, muda de endereço, eu percebi que nos meus materiais das mudanças eu sempre escrevi. Fazia um poema para um filho, fazia uma dedicatória para outra mãe, fazia recadinhos e bilhetinhos para o irmão, para os filhos, e eu percebi o quanto eu sempre escrevi e não tinha consciência disso. Nesse momento de separação, eu fui para análise, momento de tristeza, de dificuldades, e comecei a fazer poesia. Eu gosto da síntese, eu gosto dos esquemas, eu sou do planejamento, então eu sempre organizava na síntese. Então a poesia, ela realmente expressa o meu pensamento literário. Comecei a escrever, os amigos começaram a gostar, eu tinha facilidade de organização, porque nesse momento eu já tinha vários cursos de gestão por causa da administração do hospital. E as coisas vão acontecendo, você vai escrevendo, vai conseguindo rever seus pensamentos, mas mais que isso, você vai se apaixonando pelas letras, pela palavra. A palavra é que me chama. Eu ando por aí, numa reunião literária, numa conferência, numa conversa, e aquela palavra me chama. Escrever está na rotina do médico, porque é importantíssimo que se registra no prontuário. Até legalmente o que vale é o que está escrito. Você, quando tem até um processo médico, a fala das pessoas, de testemunhos, não valem muito. Agora, o que está registrado num prontuário é profundamente importante. E eu fui me especializando em gestão, eu fiz... Quando eu estava na direção do Hospital Servidores do Estado, na direção médica, assessora, eu fiz Fiocruz, gestão hospitalar. Depois eu fui fazer COPIAD na UFRJ, gestão em saúde. Já tinha feito o curso de gestão, administração hospitalar no CEPUERJ, UERJ. Este momento significou para mim consolidar uma informação e apresentar para o público. Foi me dando bastante desembaraço. E com isso eu passei a ter uma facilidade de montar dados e apresentar, montar dados, deixar escrito, consolidados. E vem a divisão médica na minha vida, lugar em que eu ficava responsável pelo hospital, principalmente no fim da tarde, onde os colegas, outros assessores já tinham ido. Foi um dos momentos que eu mais escrevi, porque tinha paz, tinha o som nas árvores do jardim do Hospital Servidores do Estado, que até divulguei Marx, dos sabiás cantando de agosto a dezembro. Eu adoro pássaros, eu adoro a natureza. Então eu escrevi muito. Esse é o meu primeiro livro, que essa capa é o meu primeiro quadro, que chama Namoro. Espírito do Tempo. O tempo é muito importante na minha poesia, tem muitos. Então eu, com essa história de escrever, de fazendo livros, eu fui deixando registrados. E a divisão médica, em que você lida com conflitos, você gerencia muitas coisas, foi onde eu ganhei meu primeiro prêmio em poemas da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores do Rio de Janeiro. Porque nós tivemos um corpo de um paciente que ficou na geladeira do hospital 6 meses. Não tinha identidade. Ninguém da família se responsabilizava, mesmo com a nossa procura, o serviço social intenso, tentando identificá-lo. Isso não aconteceu. Então, depois de 6 meses, um delegado assinou libertando aquele corpo da geladeira para que ele pudesse ter o seu destino. Um corpo nu na lápide esquecido. Disse, mas não diz tudo. Morre frio,
sem ninguém. Livro aberto para estudo. Eu não lembro o poema inteiro, mas ele é assim. Então eu falo do meu sentimento de libertação daquele corpo desconhecido que teve o direito de ir ficar em paz enterrado. Então eu sou muito da emoção, eu sou do sentimento e esse sentimento me chama. Por isso que a poesia ele é tão importante para mim, por isso que eu escrevo muito, escrevo todo dia, escrevo rotineiramente e também tem uma coisa, eu tenho facilidade de escrever. Você me dá uma palavra, eu faço um poema agora. E ele vai ficar bom. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de refletir sobre o meu trabalho. Eu fiz oficina de poesia com Marcos Vinícius Quiroga, que foi levado agora pela Covid há quase menos de um ano. Marcos Vinícius Quiroga, ele teve 23 livros publicados que foram premiados. Não tem um livro igual ao outro. Um livro ele combina rima, no outro livro ele faz no estilo de João Cabral de Melo Neto, no outro livro ele faz as frases interagindo, no outro livro ele conversa com Portinari fazendo poemas e ele ensinou tudo, nunca escondeu nada. E Marcos Vinícius faz mais do que isso comigo. Ele me construiu como poeta e disse: Jussara, você tem que ir para a Academia Carioca de Letras, que é tudo no Rio de Janeiro. Ele era acadêmico da Academia Carioca de Letras, responsável pelas revistas, então eu fui aprendendo com Marcos Vinícius, principalmente das revisões dos meus livros. Eu fiz a revisão dos livros com ele, por exemplo, dos meus livros sensuais, Anseios, que é de 2014, e Delírios, que é de 2016. E como a gente aprende quando revê um livro, revê um texto, revê uma poesia. Então, Marcos Vinícius, que tem essa importância enorme na minha vida, me ensinou os detalhes dos poemas, o detalhe da palavra, o detalhe da contemporaneidade da palavra, como o seu vocabulário deve ser percebido, a importância de para quem você está escrevendo naquele momento. O seu livro é temático? A maioria dos livros deles eram temáticos. Ele, Jussara, trabalha com projeto, trabalha quando você pensar no livro, você faz o desenvolvimento. Então eu fui construindo assim, eu tive essa grande oportunidade de poder discutir a minha poesia. Faço isso até hoje, porque agora eu faço a oficina literária do Ivan Proença, que é o nosso querido professor, que está completando agora 93 anos, que foi editor da José Olímpio. Ele é crítico literário a vida inteira e como ele acrescenta quando ele comenta um trecho seu, um poema, uma prosa poética, um mini-conto. E a gente vai se desenvolvendo assim, porque o que diz Ivan Proença, que eu tenho falado nessas minhas últimas palestras, o escritor tem que ter duas coisas muito importantes: densidade no que escreve, compromisso no que escreve, no que deixa registrado. Então é o que eu tenho feito, eu tenho refletido sobre o que eu tenho feito, tenho tentado aumentar a densidade do conteúdo e a importância, principalmente, como fala Ivan, a importância social. Eu tenho poemas, inicialmente, foram poemas mais de reflexão, poemas assim líricos, mais de sentimento. Tenho poemas que eu acho fortíssimos sobre o meio ambiente. O último eu fiz foi sobre a fome, que eu tenho pensado muito nessas coisas. Então você vai escrevendo e vai elaborando os seus conteúdos e você vai do lírico. Eu tenho um livro chamado Ralo Urbano, que a capa é um ralo mesmo no chão, numa negritude, em tons de marrom forte, em que são os meus poemas sobre o social. Eu comento as pessoas que dormem na rua, eu comento as pessoas que dormem com fome, eu comento as pessoas que sofrem, as que não têm direito.
a que só tem deveres, a voz da mulher calada. Eu discuto essas coisas. Os poemas sensuais, cada vez mais. Como, por exemplo, esse que eu lancei agora em agosto, na Feira de Lisboa, Amor Tardio. É uma interrogação, amor tardio, em que eu discuto se a gente, aos 73 anos, aos 70, aos 60, tem direito de voltar a amar ou descobrir um novo amor. Essa foi uma proposta, eu tenho 6 fotógrafos que estão comigo, em que mostramos fotos de orquídeas que enfeitam esse livro, entre os poemas. Esse livro ficou bastante interessante, eu gostei muito. Ficou bastante interessante. É um diálogo em que ele fala para mim: encontrar você foi um sonho, com seu carinho você me inebria, com seu beijo vou ao céu, sua voz um cantar dos anjos. Ele assina ele. E eu digo assim: sem Pierrot Colombina, carnavalescos passaram, cantaram, mas não sambaram. Sem confete serpentina, as músicas não tocaram. Sem Colombina ou Pierrot, ai, 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 ui, ui, instrumentos se calaram. Essa é uma gemedeira, como a gente chama, esse tipo de construção. Beijos loucos. Beija-flor na flor do beijo, deixa beijos de amor. Seus beijos que me enlouquecem, são doçuras que me apetecem. Esqueço os beijos perdidos, no prazer de beijá-lo, querido. Então a gente vai escrevendo, vai construindo muitas coisas e entra a literatura infantil. Você começa escrevendo para os netos e vem vindo. São muitas propostas, sempre eu falo sobre o meio ambiente, eu tenho esse olhar de estar discutindo o que importa. A proposta foi conversar com os netos, mas os meus livros, eles são sempre paradidáticos. Eu sempre deixo o registro para que se aprenda alguma coisa, principalmente porque quem lê é o pai, é a avó, é a irmã mais velha, para que também possa se enriquecer com o conteúdo. Esse eu faço o mapeamento dos índios no Brasil, a oca e a toca. E aqui, por exemplo, eu tenho o que disse Marcos Vinícius sobre esse livro. Não me faço poeta para dizer coisas belas na expectativa do aplauso. A vida ultrapassa como flecha e nos faz arco e alvo. Marcos Vinícius Quiroga. Nós conversamos que eu desenho e pinto desde criança. Eu dos meus primeiros registros daquelas casas de madeira, com madeira comprida, lá do Paraná, lá do Rio Grande do Sul. E fui evoluindo, sempre trabalhando com pintura, tem alguns quadros, fiz parquilagem, fiz um tempo até fui para Paris fazer desenho, em Londres também, sempre com a Suzana Quiroga, do Parquilagem no Rio de Janeiro. E depois entrou na minha vida Lígia Torres, que vem do Belas Artes dos anos 60, em que me desenvolveu a possibilidade da escultura, que é uma paixão de sempre. Brincava com lama, fazia aquelas esculturinhas, brincava com parafina, com vela, e chegou a estruturação de arame, que uma do grupo tinha vindo de Paris e tinha aprendido a trabalhar com estruturas de arame. Então, essas bonecas, que eu estou trabalhando a lenda da mulher da sombrinha, aqui, que é uma lenda de Catende, a mulher que na usina, ela passava à meia-noite e os usineiros na sua saída, uma mulher loura, muito bonita, que escondia o rosto com a sombrinha, ela os levava até o cemitério. Então a proposta, eu estou estudando folclore, trabalhando a mulher da sombrinha, eu fiz essas esculturinhas, essa aqui vai para Palmares e essa aqui vai para Catende, onde é originária a
História da Mulher da Sombrinha, em que ela é trabalhada em arame, depois papier-mâché e estruturas em papel. É uma paixão, é uma paixão. Eu, nesse momento, eu fiz escultura para cada cidade, entreguei ontem em Jaboatão dos Guararapes, na escola do EREM Desembargador José Nunes Filho, vai também para Xoxel, para a usina de artes, nós também vamos entregar em Joaquim Nabuco, e essa oportunidade foi o prazer de eu poder voltar a fazer essas estruturações e fazer escultura e deixar e trabalhar uma coisa tão importante que é o meu momento de pesquisa, que é o folclore brasileiro. Então, é relembrando a lenda da Mulher da Sombrinha. Eu tenho uma preocupação com o mundo, eu escrevo sobre meio ambiente, eu escrevo sobre sustentabilidade. E neste livro, A Jogo das Diferenças, ele aconteceu porque esse lado humano me chama. Indo a muitas festas infantis com os meus netos, que são pequenos, 4 e 6 anos, eu não gostei muito de como se tratavam as pessoas no entorno, como tratavam quem servia, quem estava no canto organizando. Então eu resolvi falar das diferenças, como é importante a gente respeitar as diferenças. O gordo e o magro, ele é sempre trabalhado numa oposição do gordo e o magro, do alto e do baixo, e ele até é bastante interessante, porque isso mexeu comigo, você não está tratando bem as pessoas. Então eu quis discutir, que é um livro que a proposta é trabalhar com crianças de 6, 7, 8 anos de idade, em que você tem que aprender a respeitar o outro. Ele termina assim, eu falando da boca calada, que hoje a mulher tem voz, hoje a mulher pode falar, deve falar e participar das coisas, porque você tem que ouvir, você tem que estar. Jogo das diferenças. O preto no branco esclarece, é chegada a hora do não à intolerância. Vamos, de mãos dadas, construir um paísamento. Chega de feno, a literatura pede passagem. Abra o livro, faça a sua viagem. Aponte para viver melhor, cresça e apareça entre amigos, mas viva com liberdade. Então, esse aqui é uma brincadeira que a criança trabalha, o lúdico, sempre trabalhando as diferenças, a porta aberta, a porta fechada, o vazio, o cheio e o vazio. Então você consegue brincar com a criança, porque tem que ser lúdico, tem que ser interessante. Esse livro aqui é um dos meus últimos livros, que eu trabalho a alfabetização, o A, E, I, O, U. Esse livro, esses desenhos dessa ilustradora são de fotos que eu tirei dos meus netos brincando com a amarelinha, brincando com o cachorro, brincando soltando pipa. São coisas que aconteceram e eu fui fotografando, e a ilustradora conseguiu passar eles brincando com ioiô, ou brincando de esconde-esconde, e resgatando as brincadeiras que são tradições brasileiras, porque eu tenho trabalhado muito essa história do folclore, que a gente vai deixando, trabalhando o lúdico, a gente faz as brincadeiras também nos finais dos livros. Ele chega a ter uma explicação de cada vogal, e ele tem um conteúdo nas curiosidades, nas classificações dos fonemas, em que Ricardo Cavalieri, que é um professor de linguística, reviu o texto para ver se estava adequado. Isso aqui é interessante, porque a cada livro a gente também aprende muito. Ele é um livro de trovas e aldravias. A trova são quadras de 4 coisas, e as aldravias é um poema de 6 palavras. Essa diz assim, sobre a letra O: vovó perdeu seus óculos, deixou seu crochê de lado, vou fazer os seus bolinhos, misturando com o melado.
Já uma aldrabia são 6 palavras apenas. Brincadeira, ovo na colher. Corrida, ovo não cai. Essas coisas todas são apaixonantes, a gente vai se divertindo com tudo isso. Existe o prazer de escrever, o prazer de estar escrito. E são muitos os momentos. Eu tenho um momento, por exemplo, que é das academias. Na Academia Brasileira de Médicos e Escritores, eu fui presidente por 3 gestões, 6 anos. Continuei mais 3 gestões como vice-presidente, mais 3 anos, 6 anos. Portanto, eu estou na presidência de maneira direta ou indireta há 14 anos. A Academia Brasileira dos Médicos e Escritores, ela tem médicos do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós somos 50 acadêmicos e 28 acadêmicos eméritos. Atualmente eu sou acadêmica emérita e em 2019 eu fui eleita acadêmica, presidente de honra da União da Academia Brasileira dos Médicos e Escritores. Para quem eu escrevo? Primeiro para mim, depois para o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. O meu primeiro livro, a minha surpresa foi que algumas amigas disseram: Jussara, eu me senti no seu livro, passaram a ser livros de cabeceira. E eu que achava que o livro apenas expressava o meu sentimento, eu vi da comunicação que ele teve com tantas pessoas. Depois eu fui escrevendo essas poesias, não só as poesias sobre o meio ambiente, mas as poesias também sensuais, as poesias de antologias. Eu organizei 28 antologias. Eu sou da Academia Ferroviária de Letras, fizemos os livros, que são 4 antologias sobre o trem, em que nós nos divertíamos com as publicações sobre o trem, cada um trabalhando uma memória, e nas nossas reuniões tinha uma reflexão muito grande quando a gente fazia os saraus e as pessoas liam seus poemas. Depois fizemos 3 antologias sobre um evento que a gente participa anualmente, que é Artes e Portas Abertas em Laranjeiras e Cosme Velho. E num dos livros nós fizemos... Eu gosto de reorganizar o livro e organizei muitos livros até para as amigas. Então, esse de Laranjeiras, eu coloquei os pontos pitorescos do Rio de Janeiro em Laranjeiras e Cosme Velho. Já na antologia de 450 anos do Rio de Janeiro, nós fizemos uma coisa mais ampla, comemorando aquela cidade que é maravilhosa. A repercussão foi muito grande. Eu tive a oportunidade de, em congressos de medicina, mostrar as fotos e os poemas. Nós chamamos foto-poema para públicos muito grandes, 200 pessoas, aqui em Teresina, no Cremerge, um público também de 100 e poucas pessoas. E é interessante que quando você se vê publicando um poema e você mostrando para o outro a satisfação que existe do escritor. Muito interessante também foi uma das últimas antologias que eu organizei, que foi o erótico e as suas possibilidades, em que nós tivemos quase 70 escritoras do Brasil. Aí eu, primeiro, quando organizei, telefonava: eu vou escrever poema erótico? Eu nunca escrevi. Não consigo. E à medida que eu ia repassando o que algumas já tinham escrito para as outras, todo mundo quis participar. Viu que era possível se expressar. Então, existem 2 públicos assim, diretamente com o que a gente escreve. O público que às vezes interage conosco dentro de um próprio trabalho, uma antologia, uma coletânea, como também o público em geral. Quer dizer, quando a gente escreve, a gente não sabe aonde vai o nosso livro. Se ele só vai para uma casa, se ele vai ficar guardado numa gaveta.
ou se ele vai ser trabalhado na comunidade. Eu gosto muito de fazer contação de história, mais do que a contação, eu gosto da brinquedoteca, como a gente chama. Então, quando eu fui falar sobre o meu livro, que não está aqui, não tem mais, está esgotado, O Jacaré do Papo Amarelo, meu neto, que tinha 4 anos, foi meu assistente. Eu levei rolinhos de papel higiênico e barbante e nós construímos um rabo de jacaré, amarrando, eles foram amarrando o rolinho de papel higiênico no barbante, e nós rodamos a escola inteira brincando e rodando, que era o jacaré que estava se deslocando. Esse trabalho da fantasia, da magia da literatura, que é apaixonante. E depois, um zap escrevendo para minha filha. Uma das meninas disse que foi a melhor aula que ela já teve na escola e perguntou quando eu voltava. Então, existe isso, é o outro observando o seu trabalho, é o outro comentando. É fácil divulgar o livro? Não é. É fácil vender livro? Não é. Os meus livros, eu financio os meus livros, depois faço essa amostragem nos lançamentos, né? Mas o que eu gosto mesmo é quando eu tenho oportunidade, porque sempre dos meus livros, pelo menos 1/3 ou 50%, eu distribuo nas comunidades. E pode ser numa escola, pode ser numa comunidade mesmo, no Rio de Janeiro tem muitas, né? E a gente tem essa chance de fazer essa contação de história, fazer as brinquedotecas para as crianças e os adolescentes. E também uma biblioteca que dei o nome de Biblioteca Dinâmica de São Cosme e Damião, porque ela foi fundada no dia 27 de setembro, lá em Grumari. Não é Grumari, não. Então, o que aconteceu com essa biblioteca? As pessoas foram doando, eu tinha já muitos livros infantis reunidos, e nós fomos e fizemos brincadeiras na rua e na praça e distribuímos os livros. E a gente acredita que o livro, ele não deve ficar em lugar nenhum. Existe o troca-troca. Você dá um livro, você lê, depois você devolve e troca por outro, seu filho. E nesses momentos que eu estava fazendo o troca-troca, chegou uma avó e disse: quando é que você vai trazer outro? Porque o meu neto pede para eu ler todo dia esse livro, mas ele já está querendo outro. Então, isso é muito fantástico, né? Quando porque a criança gosta da repetição, ela gosta que você conte a mesma história. Eu vou inventando as histórias com meus netos, eles vão completando e são motivadores também de vários textos. Mas eles querem um livro. A minha neta, desde piquitita, já folheia o livro e vai lendo e vai contando do jeito dela e vai folheando aquela... Eu acho que começa assim, você pega o livro e vai passando a folha. Ah, mas vai sujar? Tudo bem. Ah, mas pode rasgar? Tudo bem. Vai rabiscar? Tudo bem. Está interagindo com o livro, ela está tendo intimidade com o livro. E é isso importante, você quando leva um livro numa comunidade, você às vezes vê que livro é caro, livro é sempre caro. Então, à medida que ela tem a possibilidade de ter um livro, é tudo de bom. Hoje, eu sou acadêmica da Academia Carioca de Letras, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, estou na direção da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritoras Rio de Janeiro e da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro. Membro do PEN Clube. O PEN Clube até tem um perfil muito interessante, porque ele tem 4 princípios: a liberdade de expressão, a valorização de uma língua do povo através das suas traduções, o olhar sobre a violência contra a mulher e a paz. Não é uma associação clássica. E isso me interessa pelo que eu quero escrever. Eu quero ter uma literatura mais reflexiva. Eu voltei a estudar filosofia, tenho uns estudos de retórica, porque eu quero ter profundidade no que eu escrevo. Eu quero que o que eu escrevo tenha importância para quem lê. E são muitos os projetos da importância de deixar escrito alguma coisa. Teve uma época, conversando com meu filho,
Meu filho sempre foi judoca, sempre foi do esporte. Mamãe, mas para que livro? Tem que ser e-book, a modernidade. Eu disse, meu filho, as comunidades, como você mesmo, que tem a comunidade de Reação, que trabalha a Rocinha e a Cidade de Deus, é mais difícil. Nem todo mundo tem acesso a computador, às mídias. E o livro está ali disponível. O livro é uma viagem, ele te dá uma oportunidade de você, naquele momento, você está sozinho, pensando numa outro personagem, numa outra vida, num outro ambiente. Ele te torna livre. Foi uma reflexão que ele fez comigo e ele pensou, porque o jovem é muito rápido, o jovem é muito dinâmico, quer tudo imediato. Mas eu acho que esse tempo do livro, que é um tempo até solitário, é bastante importante. Então a gente tem que estar sempre refletindo sobre o que está fazendo, sobre se vai deixar alguma coisa que importe escrito. Eu tenho pensado bastante sobre isso e não tenho respostas. Eu até falo para meus filhos que eu acho que já vivi muito, já fiz tudo que eu podia fazer, meus filhos estão grandes, mas se existe ainda um trabalho com o ser humano, um trabalho social, alguma tarefa de interagir com o outro, isso eu quero. Isso eu quero. Estar conversando, estar ouvindo, eu sou uma excelente ouvinte. Prefiro ouvir até do que falar. Isso pode acabar no que eu vou escrever. Mas ouvir faz parte da minha vida. E se o médico não é bom ouvinte, ele não vai ser também um bom médico. Eu agora não faço mais medicina, né? Mas a médica sempre vai existir dentro de mim. E as coisas vão se encaminhando. O tempo vai passando e a gente pergunta para quê, por quê. Eu tenho muitos poemas sobre o tempo, sobre o vento, sobre o efêmero, sobre o fugaz. E acho que a vida é uma ilusão constante. E a minha proposta é viver o agora, com prazer, com humor, que eu acho um humor fundamental. E acho até que na literatura é uma das coisas mais difíceis. E acho importantíssimo o humor para que a gente tenha qualidade de vida. Escrever deve ser rotineiro. É importante que você tenha sempre um trabalho mantido, porque ele é como se o processo se acelerasse à medida que você vai escrevendo com frequência. Você vai aprofundando o seu pensamento, você vai desenvolvendo ideias e a densidade do que se escreve, né? Você tem... O que seria a densidade? É você trabalhar um tema de uma maneira mais profunda, mais clara, mais objetiva, em que as pessoas realmente entendessem o que você quer dizer. A gente sabe que a hora que a gente lança um livro, o livro passa a ser do mundo. Mas será que vão compreender o que você quer deixar escrito? O assunto que você estava propondo? Então eu acho que isso é importante você desenvolver a clareza do que você escreve, você desenvolver o compromisso no que você está deixando escrito. O seu texto é narrativo, o seu texto é literário, é uma opção. Narrativo, todos temos textos. Se ele é literário, ele demanda um estudo, uma compreensão dos valores, das rimas, das metáforas, das hipérboles, do que você quer, como você quer escrever. E o compromisso com o público, eu tenho um compromisso social desde pequena, eu sempre protegi os meus amigos, eu cuidei das pessoas, eu sempre gostei de pessoas mais velhas. Meu primeiro guru foi meu avô,
com quem eu ia conversar, ele tinha uma cadeira de balanço, ao lado tesoura e papel, recortando as notícias, e ele explicava, ele falava poemas em francês e ia conversando comigo. Eu sempre gostei das pessoas mais velhas, das vivências, do conteúdo, do que elas dizem, do que elas viveram e podem nos mostrar. E eu acho que é isso que o compromisso que nós temos como escritor, de deixar valores escritos, demonstrados com clareza para que possam ser compreendidos. A importância social, né? O médico tem esse compromisso sempre, né? Com a sociedade, com o ser humano, com as pessoas, com os grupos que se formam em torno disso. Portanto, eu acho que falar e escrever tem que ser de uma maneira clara e objetiva. Outro dia eu conversava sobre como é difícil a adesão a medicamento, por exemplo. Você tem que mostrar ao paciente como é, perguntar a ele se ele entendeu. Não aderiu à medicação, não compreendeu. Então, eu acho que o escritor, ele tem que, quando escrever, se traduzir para o seu ambiente, se traduzir para o outro, sentimentos, ideias, compromissos. Nós temos uma sociedade com dificuldades, nós temos comunidades com dificuldades, e eu sou muito otimista e muito esforçada. Então eu acredito que esse compromisso, que faz parte da minha personalidade, em acreditar que o mundo pode ser melhor, em acreditar que o ser humano pode ser melhor, passa pela minha literatura, tentando fazer uma literatura clara, objetiva e que seja de compreensão, para que os outros compreendam. Você faz às vezes um texto super elaborado e as pessoas não entendem, fica no meio do caminho. A minha poesia é uma poesia até elaborada, mas não é hermética. Ela passa por todos, ela é compreensível e tem uma força muito grande sempre na esperança, sempre no otimismo, porque eu acho importantíssimo nós estarmos trabalhando a esperança e o otimismo. E se não seria médico se não fosse assim, porque o médico tem que ter esperança sempre. Não podemos desistir nunca. E eu acho que isso se traduz sim no que eu tenho escrito.